Imagine que você acorda todos os dias dentro de um labirinto invisível. Não consegue vê-lo, mas sente sua presença em cada escolha, em cada hesitação, em cada repetição dolorosa. As paredes são feitas de crenças que você não escolheu, mas que governam sua vida. O chão é feito de memórias esquecidas. O ar, carregado de medos que nunca foram nomeados. E o pior, você acredita que está livre. Acredita que decide, mas na verdade está seguindo um mapa traçado há muito tempo, antes de você saber ler, antes de entender quem era. Esse mapa está escondido dentro de você, em um lugar que não obedece à razão, que não responde à vontade. Está no subconsciente. E é lá que tudo começa e termina. Hoje, vamos descer a esse nível oculto da mente, não para analisar, mas para confrontar. Porque enquanto você não olhar para o que está escondido, continuará repetindo o mesmo caminho, esperando um destino diferente. Há um instante, raro e silencioso, não por milagre, nem por acaso. É um colapso sutil, um desalinhamento entre o que você vive e o que sente ser. É quando a máscara escorrega, não por esforço, mas por fadiga. Você continua agindo como sempre, mas algo dentro diz, isso não é mais verdadeiro. E então surge a pergunta, não com palavras, mas com um peso no peito. Por que eu repito o que me machuca? Por que escolho o que me afasta do que desejo? Por que, mesmo com todas as condições para mudar, continuo preso? A resposta não está no que você pensa, mas no que você não pensa. Não no consciente, mas no subconsciente. Essa força invisível que opera antes do raciocínio, que filtra a realidade antes mesmo de ela ser percebida, que escreve o roteiro da sua vida enquanto você acredita estar improvisando. O subconsciente não é um depósito passivo de memórias. É um sistema ativo, inteligente, que aprende, se adapta e se defende. Ele não obedece à lógica, obedece à coerência emocional. E é por isso que algumas pessoas, mesmo com talento, oportunidades e capacidade, não conseguem alcançar o sucesso financeiro. Não por falta de mérito, mas porque em algum nível profundo, o sucesso é incompatível com a identidade que foi formada na infância. O dinheiro, para o subconsciente, pode estar ligado à culpa, à traição, à perda de amor, à corrupção da pureza. E então, mesmo que a consciência deseje riqueza, o subconsciente ativa mecanismos de sabotagem, procrastinação, medo de visibilidade, decisões que parecem erradas, mas que são coerentes com um código interno não revelado. Da mesma forma, há quem busque amor verdadeiro, mas insiste em relacionamentos tóxicos, não por masoquismo nem por baixa autoestima, mas porque no subconsciente o amor está associado à ansiedade, ao abandono, à instabilidade. O cérebro não busca o bem-estar, ele busca a coerência. E a coerência está no que é familiar, mesmo que seja destrutivo. O subconsciente não quer liberdade, ele quer segurança, e a segurança está no que já foi vivido. É por isso que os ciclos se repetem, não por fraqueza, mas por uma lealdade emocional a um sistema interno que foi construído para sobreviver, não para florescer. Carl Jung chamou isso de complexo, uma estrutura psíquica formada por experiências traumáticas não elaboradas, que ganha vida própria e passa a influenciar pensamentos, emoções e comportamentos de forma autônoma. Um complexo não é uma lembrança, é uma entidade que se move por si só, que pode dominar decisões, criar sintomas, distorcer relações. E ele opera sem que a pessoa perceba. A pessoa acredita que está agindo com liberdade, mas está sendo movida por forças que nem sequer sabe que existem. Nietzsche já dizia, o homem acredita que conhece a si mesmo, mas é apenas um sonâmbulo caminhando sobre um abismo. O subconsciente é esse abismo. Ele não é neutro. Ele é carregado de significado, de julgamentos, de ressentimentos, de lealdades emocionais. E ele se expressa não em discursos, mas em sintomas. Ansiedade crônica, depressão, compulsões, falhas repetidas, relações que sempre terminam do mesmo jeito. O corpo também fala.
doenças psicossomáticas, insônias, fobias. Tudo isso pode ser a linguagem do subconsciente tentando se comunicar com a consciência. Mas a consciência, treinada para racionalizar, para negar, para controlar, muitas vezes não escuta. Prefere medicar, distrair, ocupar-se com coisas superficiais. Porque ouvir o subconsciente é perigoso. É confrontar verdades que podem desmontar a identidade inteira. Freud viu o subconsciente como um depósito de impulsos reprimidos, desejos proibidos, conflitos sexuais, agressividade não expressada. Jung foi além. Viu nele uma fonte de sabedoria arquetípica, um repositório de imagens universais que conectam o indivíduo ao todo da humanidade. O subconsciente não é apenas um arquivo de traumas, é também um oráculo. Mas para ouvi-lo é preciso silenciar o ruído da mente consciente. É preciso descer. E descer é sempre um ato de coragem. Porque lá embaixo não há luz, há sombras. E a sombra, segundo Jung, é aquilo que rejeitamos em nós mesmos. A raiva, a inveja, a preguiça, a fraqueza, a luxúria, o desejo de poder. Reprimimos essas partes porque a sociedade, a família, a moral nos ensinaram que são vergonhosas. Mas ao reprimi-las, não as eliminamos, apenas as empurramos para o subconsciente, onde ganham força, se deformam e retornam disfarçadas. A pessoa que nega sua própria agressividade pode se tornar passivo-agressiva. A que nega seu desejo de poder pode se submeter a figuras autoritárias. A que nega sua sexualidade pode desenvolver obsessões morais. A sombra não desaparece, ela se vinga. O subconsciente também carrega o peso do coletivo. Não somos apenas produtos de nossa história pessoal, mas de uma história coletiva, de traumas familiares, de ciclos de violência, de crenças culturais, de religiões, de sistemas opressivos. Maquiavel entendia que o poder não está apenas nas mãos dos governantes, mas nas estruturas invisíveis que moldam o comportamento. O subconsciente é um desses sistemas. Ele internaliza o poder, internaliza o medo, internaliza a submissão e repete. Porque o subconsciente não tem ética, ele tem eficiência. E a eficiência está em manter o que já funciona, mesmo que funcione mal. É por isso que revoluções internas são tão raras. Não basta querer mudar. É preciso desmontar estruturas profundas, desafiar lealdades emocionais, confrontar o medo de ser quem se é. A maioria das pessoas prefere sofrer no conhecido a arriscar no desconhecido. O subconsciente sabe disso e se alimenta disso. Ele não se importa com realização, importa-se com sobrevivência. E a sobrevivência para ele é manter o equilíbrio interno, mesmo que esse equilíbrio seja feito de dor. A mente humana não vive no presente, vive em um campo de forças onde o passado se projeta no futuro e o futuro se torna uma repetição disfarçada do passado. O subconsciente não quer liberdade, ele quer previsibilidade. E a previsibilidade está no que já foi vivido, por mais destrutivo que tenha sido. Mas há uma saída. Não é fácil, não é rápida, mas é possível. O caminho começa com a percepção, com a atenção, com a coragem de olhar para dentro sem julgar. O subconsciente não se transforma com força de vontade, ele se transforma com presença. Quando a consciência começa a observar os padrões, as reações automáticas, os pensamentos que surgem sem convite, algo muda. A simples observação já rompe o automatismo. É como acender uma lanterna em um quarto escuro. As sombras não desaparecem, mas deixam de ser invisíveis. E quando são vistas, perdem parte do poder. A repetição de um erro, quando percebida, já não é mais inconsciente. Já é um convite à escolha. E a escolha é o início da liberdade. Spinoza dizia que a liberdade não é a ausência de causas, mas o entendimento delas. Enquanto agimos por causas ocultas, somos escravos. Quando entendemos essas causas, ganhamos poder. O subconsciente só domina enquanto permanece invisível.
Quando é trazido à luz, mesmo que parcialmente, ele perde o controle absoluto. Não se trata de eliminar as crenças, mas de reconhecer que elas existem, de nomeá-las, de olhar para elas como um arqueólogo olha para ruínas, com curiosidade sem condenação, porque essas crenças, por mais destrutivas que sejam, foram criadas para proteger, para sobreviver. A crença de que não posso confiar em ninguém pode ter surgido em um ambiente onde confiar significava ser traído. A crença de que não mereço ser feliz pode ter sido uma defesa contra a dor de esperar algo que nunca veio. O subconsciente não é inimigo. Ele é um guardião ferido e só pode ser acalmado com compreensão, não com combate. A transformação não acontece por negação, mas por integração. Integração da sombra, integração do passado, integração do que foi rejeitado. Quando isso ocorre, o subconsciente deixa de ser um cárcere e se torna um aliado. Porque ele contém não apenas os traumas, mas também os recursos, os potenciais, as intuições, os sonhos que nunca foram vividos. Dostoiévski, em seus personagens, mostrava que o ser humano é uma batalha entre o que é e o que poderia ser, entre a prisão do instinto e a liberdade da consciência. O subconsciente é o campo dessa batalha, e a vitória não está em destruir um lado, mas em reconciliá-los, em permitir que o que foi enterrado ressurja, não como ameaça, mas como força. A realidade não é neutra, ela é filtrada. Tudo o que vemos, ouvimos, sentimos, passa por esse filtro interno, e o filtro é feito de crenças. Mudar a realidade, então, não começa com ação externa, mas com transformação interna. Quando a crença muda, a percepção muda. Quando a percepção muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, o destino muda. Não é mágica, é psicologia profunda, é filosofia vivida, é o encontro com o que está oculto, e é nesse encontro que a vida pode realmente começar. Porque viver não é apenas existir, é despertar, é parar de repetir o passado, é assumir a autoria da própria história, é deixar de ser um fantoche das forças invisíveis e se tornar o autor do próprio roteiro. Esse processo não tem fim, é contínuo, porque o subconsciente não é uma caixa que se abre uma vez e se fecha. Ele é um oceano, e cada camada que se explora revela outra ainda mais profunda. Mas cada passo dado nessa direção é um passo rumo à liberdade. Não a liberdade de fazer qualquer coisa, mas a liberdade de ser quem se é, sem máscaras, sem medo, sem repetições. É a liberdade de olhar para o mundo não como um campo de perigo, mas como um campo de possibilidades. É a liberdade de escolher, de verdade, pela primeira vez. Porque só quem conhece as correntes pode quebrá-las, e só quem quebra as correntes pode caminhar. E é aqui que a jornada se torna verdadeiramente solitária, porque o mundo não está preparado para quem desperta. O mundo prefere os sonâmbulos, prefere os que repetem, que obedecem, que não questionam. O despertar é um ato de desobediência. É uma traição ao sistema interno e externo. É por isso que muitos voltam. Preferem a ilusão do controle à liberdade do vazio. Preferem a dor conhecida ao silêncio do desconhecido. Mas quem continua, mesmo com medo, descobre algo que não pode ser ensinado. Que o subconsciente, quando compreendido, deixa de ser um inimigo e se torna o guia mais fiel que existe. Porque ele guarda não apenas o que nos feriu, mas o que nos torna únicos. Guarda os sonhos que foram enterrados, os desejos que foram negados, as verdades que foram silenciadas. E quando essas vozes são ouvidas, não como ameaças, mas como convites, algo novo começa. Não uma vida perfeita, mas uma vida autêntica. E isso, mais do que qualquer sucesso, é o que define o sentido. O despertar não é um evento, é um processo. E como todo processo profundo, ele exige paciência,
coragem e uma disposição para habitar o desconforto. Porque o subconsciente não se revela de uma vez. Ele se mostra em fragmentos. Um sonho recorrente, um padrão que se repete, um sentimento súbito de vazio diante de uma conquista. Ele fala em linguagem simbólica, emocional, indireta. E muitas vezes a primeira reação é negar. A mente consciente prefere a explicação racional, a justificativa, a culpa. Mas a verdade não está na superfície. Está nas camadas silenciosas, onde as crenças foram enterradas como sementes venenosas, e onde, com o tempo, se tornaram raízes de uma árvore que cresce em direções erradas. O trabalho, então, não é cortar a árvore, é reconhecer a raiz. É olhar para ela sem julgamento. É entender que ela cresceu assim não por acaso, mas por necessidade. Porque em algum momento, aquela crença, por mais tóxica que seja hoje, salvou sua vida. Protegeu você de uma dor maior. E é por isso que o subconsciente a defende com tanta força. Ele não sabe que o perigo já passou. A transformação começa quando você para de lutar contra si mesmo. Quando deixa de ver suas sombras como inimigas e começa a vê-las como mensageiras. A raiva não é apenas destruição, é um sinal de limite violado. A tristeza não é fraqueza, é um convite à integração do que foi perdido. O medo não é covardia, é um sistema de alerta antigo, ainda ativo, ainda tentando proteger. E quando você para de reprimir essas vozes e começa a escutá-las, algo se dissolve. O conflito interno perde força. A energia que era gasta em negação passa a ser usada em compreensão. E é nesse momento que o subconsciente começa a cooperar. Porque ele não quer destruir você. Ele quer ser visto, quer ser acolhido. E quando isso acontece, ele deixa de sabotar e passa a guiar. É por isso que o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade existencial. Sem ele, estamos condenados a repetir, a sofrer sem entender, a desejar algo e agir contra esse desejo, a buscar amor e escolher abandono, a querer liberdade e criar prisões. O subconsciente não obedece à vontade, ele obedece à lealdade emocional. E se sua lealdade está com o passado, é lá que você ficará. A não ser que decida, conscientemente, romper esse pacto. E romper não é negar, é assumir. É dizer, eu vi o que estava oculto, eu entendi por que agi assim, e agora escolho outro caminho. Essa escolha não muda tudo de uma vez, mas muda o centro, muda o eixo, e a partir desse novo centro, tudo começa a se reorganizar. Este canal, Psicologia, existe para ser um espelho, não para dar respostas fáceis, mas para provocar perguntas profundas, para desestabilizar o óbvio, para lembrar que há mais dentro de você do que você imagina, e que o que parece ser seu maior inimigo pode ser, na verdade, a parte mais sábia de si. Se este vídeo fez algo ecoar em você, se tocou uma ferida, uma dúvida, um desejo de mudança, então ele cumpriu seu propósito. Porque aqui não se trata de entretenimento, trata-se de confronto, de coragem, de retorno a si mesmo. Se você sente que há algo mais por trás da vida cotidiana, se questiona sobre o porquê da dor, da repetição de padrões, da sensação de estar perdido, então este espaço é para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando as profundezas da mente, as sombras do ser e os caminhos para o despertar. Deixe seu comentário, não precisa ser longo, basta uma palavra, uma frase, um pensamento que surgiu enquanto você ouvia. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso, porque às vezes uma única ideia, no momento certo, pode mudar o rumo de uma vida. E talvez esta tenha sido a ideia. Talvez este tenha sido o momento.